Exploração sexual tem a ver com lucro, com dinheiro, com grana. São pessoas que usam o corpo de crianças, por exemplo, para ganhar dinheiro. Vendendo, comercializando pornografia infantil na internet, mais adiante eu mostro como, ganhando dinheiro com o favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes. São exploradores sexuais. Abuso sexual tem a ver com o prazer próprio do agente. Sempre bom dar um exemplo. O estupro de vulnerável é um clássico exemplo de abuso sexual. Crime de abuso sexual. Pessoa que tem relação sexual com alguém menor de 14 anos. É o crime de estupro de vulnerável. E outros tipos de vulnerável que não vem ao caso no momento. Mas, por exemplo, por que um homem adulto vai ter relação sexual com uma criança de 2 anos de idade? Porque ele gosta. Porque ele sente prazer com isso e ele não tem o mínimo escrúpulo de satisfazer essa vontade dele. Nós vamos ver mais adiante, não é louco, não é doente, é simplesmente um criminoso, inescrupuloso e covarde, que quer satisfazer a sua vontade, é egoísta e não está pouco se lixando se ele vai acabar com a vida de uma criança, se ele vai causar sequelas físicas e psicológicas para o resto da existência dela, como a gente vê com muito mais frequência do que a gente pensa, né? Existem, aqui são só alguns exemplos de abuso sexual e de exploração sexual, né? Abuso sexual intrafamiliar, extrafamiliar, com contato físico, sem contato físico, por exemplo, através da internet, né? Com emprego de violência ou sem, aquele que às vezes começa com sedução e termina em violência. A exploração sexual na forma de prostituição, turismo sexual, tivemos ocasião de ver isso, daqui a pouco eu explico melhor também. Crianças pequenas sendo estimuladas a se prostituir em praias, por exemplo, turísticas. Oferece ali sexo oral a R$5. E sempre tem alguém lá perto, um cafetão, uma cafetina olhando aquela situação, esperando para pegar a sua parte, né? Tráfico de crianças e adolescentes com intenções sexuais e a pornografia infanto-juvenil, que é uma situação que se agrava a cada dia devido ao avanço da internet, que a pornografia infanto-juvenil está muito ligada ao uso da internet. Ela é quase toda dentro da internet. Vamos falar mais detalhadamente sobre isso adiante, né? Eu coloquei essas imagens aqui, algumas mais antigas, outras mais modernas, todas elas falando aí de abuso sexual, de exploração sexual, de crimes de pedofilia. Mais adiante a gente fala sobre esse nome, pedofilia na igreja, manifestação do Papa Francisco, da rainha ali, quer ver? Aqui, ó, a rainha Silvia da Suécia. A rainha Silvia da Suécia, ela participou da abertura em 2008, em dia 25 de novembro de 2008, do Congresso Internacional contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, que foi realizado no Brasil, no Rio Centro. Eu estava lá na abertura. Na abertura, o presidente da República sancionou a lei da pornografia infantil, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, criando ali os crimes, alguns crimes e alterando os que já existiam. A gente estava lá porque essa lei veio da CPI da pedofilia. Tive a honra de poder participar da redação dela. E ela estava lá também. É uma grande ativista em favor das crianças contra os crimes de pedofilia, né? E eu coloquei essas imagens aí, são ilustrações, vocês podem ver, né? Como eu disse, antigas, modernas, próximas da gente e distantes também. Isso aqui é um caso muito comum, depois eu vou voltar a isso aqui. São crianças e adolescentes, meninas principalmente, mas meninos também, aliciados através da internet. Isso são notícias que a gente vê todo santo dia. Qualquer um que digitar aí agora, ainda mais agora que nós estamos no Maio Laranja, a palavra pedofilia, vai ter milhares de notícias referentes a abuso e exploração sexual. Mas, e muita gente cita estatísticas.
Eu cito estatísticas às vezes, Carol citou aqui hoje, eu hoje de manhã participei de uma live, todo mundo citou estatística, e vocês já repararam que elas são sempre parecidas, mas são sempre diferentes, porque os critérios não são uniformes. Mas independente do critério, independente de qual estatística que seja, todas são impressionantes. Todas nos causam surpresa o tanto de crime, de abuso e de exploração sexual que tem no Brasil. Quando eu entrei na CPI da pedofilia, já tinha 16 anos no Ministério Público e achava que sabia alguma coisa desse negócio aí, de abuso e exploração sexual. E dentro da CPI da pedofilia eu vi que não tinha noção o tanto que isso acontece. Recentemente li um livro que eu recomendo, chama Poderosos Pedófilos, do Amaury Júnior, o mesmo autor, Amaury Ribeiro Júnior, mesmo autor da Privataria Tucana. Ele escreveu o livro, saiu o ano passado, final do ano passado. Ele fala exatamente sobre isso, das Disneylândias do sexo na Amazônia. Eu tive lá, vi isso de perto, conhecia, dos 12 casos que ele relata, eu conheci 3 de muito perto e escrevi sobre eles também no meu livro. Mas são coisas que a gente não imagina e pensa assim, nossa, mas essa prostituição de menininhas está lá na Amazônia, lá em Belém. Não, gente, está aqui, ó. Está ali na rodovia. Aqui. Está ali em Divinópolis, está ali em Barbacena, para cá, né? Está em todo lugar, da mesma forma que está nas praias do Nordeste, da mesma forma que está em vários locais. E eu queria saber estatística mais ou menos uniforme sobre isso, e a gente conseguiu nesse hospital aí, ó, vocês viram, o maior hospital da América Latina especializado em vítimas de violência sexual, fica lá em São Paulo, capital. Eu sempre vou lá no Pérola Baito, fiquei muito amigo do doutor Drezê e da doutora Daniela Pedroso, que são diretores lá, eles até escreveram uma apresentação para o meu livro, e lá eles têm estatísticas muito interessantes que chamaram a atenção da gente no início da CPI da pedofilia, no ano de 2008 ainda. Olha como vem crescendo. E ali em 2008, quando, no final do ano, que a estatística foi feita em 2009, né? Depois do ano de 2008 todo, com a CPI da pedofilia chamando a atenção para o assunto, olha o que aconteceu. A linha que representa as crianças, pessoas com menos de 12 anos, vítimas de violência sexual, foi lá para o alto. É porque todo mundo começou a abusar de criança em 2008? Antes não tinha abuso de criança, não. Em 2008, vamos todos abusar de crianças. Não, gente, é porque começou a aparecer o que sempre existiu. Sempre, há muito tempo, né? E as estatísticas lá do Pérola Baito, depois disso, sempre demonstraram a mesma coisa. Um número enorme, maior de todos, de crianças menores de 12 anos, vítimas de violência sexual. Olha essa notícia, já de 2018 e 2019. A maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre em casos de notificação aumentada 83. Todo mundo sabe isso. Aí cada um cita a sua estatística, mas está sempre girando em torno de 83. Por que que o abuso sexual, não a exploração, mas o abuso sexual de criança acontece dentro de casa? Porque é onde está a criança. E a criança não sai tanto. E não é qualquer pessoa que entra dentro da sua casa. E a pessoa, para fazer isso, ela tem que contar com a confiança. Então, muitas vezes, o abusador é pai, é padrasto, é religioso, é amigo, entre aspas, porque são pessoas em que você confia e deixa que chegue perto do seu filho. Né? É claro. E é bom lembrar também que abuso sexual acontece na mansão e na favela. Acontece com gente rica, gente pobre. Acontece com gente que veste terno e gente que veste bermuda e camiseta. Acontece com homem e com mulher. Mais velho e mais novo, que estudou e que não estudou. Porque muita gente pensa que acontece longe da gente só com pessoas pobres. Não é verdade. Já a exploração sexual, o caso de prostituição principalmente, sim, tem uma ligação com a miserabilidade, que é claro que a falta de tudo favorece o fato da pessoa ser convencida a se prostituir, por exemplo. Principalmente uma história comum que a gente vê de norte a sul desse país,
A menina sofreu abuso dentro de casa dos próprios tios, pai, irmão. Chega em determinada idade, ela é pobre, ela quer ter uma roupa, ela quer ter um celular. E o menino também, viu, gente? Não se enganem, não. Ele quer ter algum tênis. Aí chega lá o explorador sexual e fala: você quer ganhar dinheiro? Vou arrumar cliente para você. Aí pensa assim: bem, dentro de casa eu já sofro isso mesmo de graça. Vou ganhar dinheiro com isso. E essa é a história de 80% das prostitutas e prostitutos que estão por aí. Mas vamos continuar aqui. São estatísticas, eu tenho que passar um pouco mais rápido, gente, devido à hora. Uma consideração a respeito da situação de pandemia que vivemos, né? Crimes ligados à internet aumentaram. As denúncias feitas através da própria internet e os delitos praticados através da própria internet. Diminuiu muito a notificação de 2018 para 2019 para 2020. 2018 para 2019 aumentou. 2019 para 2020 caiu bastante. Por quê? Carol falou isso hoje, já adiantou aí. Porque está faltando escola, está faltando aula, está faltando um lugar que as crianças possam ser ouvidas. Porque se 80% dos abusos sexuais de crianças acontece dentro de casa e a criança não tem muito com quem falar além da casa e da escola, e a escola está fechada, com quem que ela vai falar? Quem vai perceber? Porque ela, aliás, não fala, nós vamos ver isso adiante. Criança não fala que sofreu abuso, não. Muito difícil, quase impossível. Não fala porque tem medo, não fala porque tem vergonha, não fala porque foi ameaçada, não fala porque não reconhece aquele fato como abuso, acha que é normal. Pessoas às vezes levam até a idade adulta, décadas, para ter coragem de falar, para cair a ficha de que sofreu abuso. Não quer aceitar. Chega um momento que aceita. Isso aconteceu com gente famosa, aconteceu com a Xuxa, com a Oprah Winfrey, aquela americana apresentadora lá famosa. Aconteceu há 20 anos atrás, eu estava aqui em Luz, lá na comarca, fazendo uma audiência, e foi a primeira vez que me chamou a atenção isso. Estava ouvindo uma menininha de 7 anos que, num caso raro, foi pego flagrante, o padrasto abusando dela. Padrasto. A mãe voltou para casa fora de hora, esqueceu não sei o quê, e se deparou com a situação. E é claro que ele foi preso, processo, etc, etc. Na época não existia a lei do depoimento especial, que hoje propõe uma oitiva que não cause uma revitimização da criança, e a gente ouvia normal na sala de audiência. Então estávamos eu, uma juíza e uma psicóloga que eu convidei para ouvir a menininha de 7 anos falar sobre aquilo ali. Eu até queria dispensar, a defesa insistiu, falei, vamos ouvi-la, então, com a psicóloga junto. Né? Aí ela contou o que aconteceu com uma naturalidade chocante. E eu fiquei chocado, mesmo a juíza também ficou, todo mundo ficou com a cara assim, aquela toquinho de gente, uma menininha bonitinha, contando aquelas aberrações que fizeram com ela. Naturalmente. E ela viu que a gente ficou chocado e ela virou para mim e falou assim, mas por que, né, esse espanto de vocês aí? Não falou exatamente com essas palavras. Isso, todo pai não faz isso com a filha? Porque para ela era normal. E para tantos aí Isso deve ter acontecido hoje, em algum lugar. Né? E aí nós temos essa estatística aí de 2020. E podem esperar que a de 2021 é pior, porque isso é ruim. Isso aí não quer dizer que teve menos abuso, não, gente. Isso quer dizer que mais ficou escondido. Né? E por aí vai. São muitas as notícias, né? Olha só. Atlas da Violência de 2018 falou o que muita gente acha que é exagero, mas que a gente já sabe que é o óbvio, que as crianças são as maiores vítimas de estupro nesse país, crianças. E aí aquela pergunta, né? Será que os casos estão aumentando? Não, na verdade eles estão aparecendo por causa de campanhas que existem, tipo Todos contra a Pedofilia, Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças, etc. Todas são excelentes, todas são boas, todas são importantíssimas, né?
Eu trouxe até um compilado aqui de várias campanhas que existem até fora do Brasil. Não é só no Brasil que existe isso. A gente vê aqui, ó, da República do Congo tem isso. Aqui, eu nem sei, tem da Espanha, tem da Itália, quer ver? Opa, voltei errado aqui, peraí. Da Itália, essa aí que foi feita pela Rede Globo uma época, aquela ali destinada especialmente à prostituição de crianças nas estradas, voltada para os caminhoneiros, né? Pessoal da Bahia, pessoal dos Estados Unidos, né? Aqui é um pessoal de São Paulo, aqui, esse pessoal todo aqui de cima é de Porto Alegre, a campanha Porto Alegre Zero Pedofilia. Aqui o pessoal da TV Brasil, aqui o pessoal da TV Minas, e por aí vai. E digo a vocês, mais adiante eu vou me detalhar mais nisso, quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós não estamos falando de parafilia, estamos falando de crimes de abuso e exploração sexual. Todos contra a pedofilia significa todos contra abuso sexual, exploração sexual na modalidade de estupro de vulnerável, prostituição infanto-juvenil, pornografia infantil, tráfico de crianças, etc, 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 que são muitos os crimes, né? Eu coloquei essa imagem para me lembrar que, quando eu escrevi o livro sobre isso, chama Todos contra a Pedofilia, eu fiz uma pesquisa histórica, eu adoro história, principalmente do Brasil, e a gente vê que tem registros de crimes de pedofilia desde que tem registro. Sabe, nos navios que vieram para o Brasil, tinha crianças abusadas. Nas reduções e missões que catequizavam os índios, tinha abuso de crianças indígenas. Isso era... As crianças escravas, às vezes, eram compradas para satisfazer instintos sexuais do comprador. Crianças. E ninguém ligava para isso. Eles não ligavam para criança que não era escrava, ainda mais naquela época ia ligar para criança escrava. Mas eu não vou me deter nisso, vou seguir a nossa trilha aqui, falar da CPI da pedofilia. Nós trabalhamos lá principalmente em 3 frentes. A produção legislativa, fizemos umas 14 projetos de lei, 2 dos quais já se tornaram leis, outros estão em tramitação. A lei da pornografia infantil e a lei Joana Maranhão. Depois eu falo um pouquinho sobre elas. A conscientização da população foi o movimento Todos contra a Pedofilia que surgiu na CPI em 2008. Essa frase é do Magno Malta, Todos contra a Pedofilia. Nós estávamos na reunião discutindo sobre uma propaganda que estimulasse as pessoas a se manifestar e a denunciar crimes de pedofilia. E aí cada um deu sua ideia, e essa ideia surgiu, e eu lembro até que eu, pessoalmente, preferi alguma coisa mais positiva, mas essa ficou decidida e, no final das contas, eu vi que foi boa, ela funcionou, sabe, o Todos contra a Pedofilia, que surgiu, então, no decorrer da CPI. E outro lado foi o estudo e apuração de casos específicos. O que é isso? A gente viajou por vários estados conhecendo de perto casos de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? Não dá para contar todos, claro, nem todos que estão aqui, mas alguns eu acho que convém a gente falar. Esse aqui até tem um filmezinho, Carol, que eu deixei o filme gravado aqui, não vai dar para passar agora, mas depois você mostra para quem quiser ver. Esse caso aqui foi um dos primeiros que a CPI da pedofilia investigou na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Esse homem aí, ó, procurador do estado de Roraima, advogado contratado pelo governador para defender os interesses jurídicos do estado de Roraima, um sujeito, portanto, muito importante, né? Influência política, econômica, empresário, escambau, casado com filhos e etc. No entanto, ele contratava moças tipo essa aqui, ó, que está aqui do meu lado. Na época eu tinha cabelo preto ainda, gente. E essa outra aqui, que está ali do lado do Magno Malta. E essas moças iam lá na parte pobre, paupérrima de Roraima, lá nas favelas e etc. Pegavam ali crianças de 6, 7, 8 anos de idade, levavam para ele colocava dentro do carro, levava no motel e estuprava.
E às vezes até uma dessas aqui, ó, essas aqui são exploradoras de crianças. Elas vendem a virgindade de meninas de 8, 9 anos de idade. Esse é um dos casos que está no meu livro e está no livro também Poderosos Pedófilos, né? Ele pagava R$100 para estuprar uma criança. Uma dessas aqui, ó, essa que está sendo acareada nesse momento aqui, vendeu a virgindade da própria filha, que inclusive está no filme que eu deixei aí. Ele foi, inclusive, preso quando já levava uma dessas meninas compradas mais uma vez para o motel. No telefone dele foram apreendidas inúmeras fotos e conversas que comprovaram tudo isso. É um caso muito bem comprovado, tanto que ele foi condenado, né? E elas também. Olha, as fotos, eu vi, nós examinamos essas provas, de meninas 6, 7, 9 anos de idade, que ele chamava de noivinhas, que eram aquelas das quais ele iria, como ele diz, né, tirar, usava um termo pejorativo que eu não vou usar aqui, né? E tinha conversas, gente, conversas nojentas, conversas que revoltam, tipo, eu decorei essa, para falar mesmo. Aqui, ó, porque nesse momento aqui a gente estava mostrando essa conversa entre ela e ele. Ele dizendo assim para ela: essa última menina que você trouxe, eu não gostei não. Perninha muito fininha. E ela: não, o senhor não se preocupe não, porque a próxima que eu vou levar é do jeitinho que o senhor gosta. É 6.0, é primeira. 6.0, gente, significa que tinha 6 anos de idade. Primeira vez que ela ia ser vendida. E quando fala de perninha fininha, não está falando de comprar gado, está falando de comprar carne no açougue, está falando de uma criança a ser estuprada. Mas era assim que eles tratavam ali, como mercadoria. E até hoje isso acontece. Esse pelo menos está preso. Isso bem, qual que era mesmo o cargo dele? Procurador-geral do Estado de Roraima. Procurador-geral, veja bem, não era do Ministério Público. Ele era advogado do Estado. Entendeu? Não sei. Eu sei que ele está preso, foi condenado ali. Quantos anos que está ali, gente? 30 é o que dá, sempre por causa da unificação. Mas ele foi condenado a 200 e cacetado. Não interessa, tem que ficar o máximo possível lá, ainda é pouco, na verdade. Essa aqui é uma das fotos que dá para mostrar, claro. Ele aqui, ó, dava R$100 para menininhas dessa idade aqui. Ó. Esse é só um dos casos, gente. Esse outro aqui também, lá do norte, da Ilha de Marajó. Ilha de Marajó, maior ilha fluvial do mundo. Tem 14 municípios na ilha. Eu não sabia até chegar lá. Nós fomos lá na casa desse senhor aqui. Foi quem nos recebeu lá no aeroporto de Souri, um desses 14 municípios. E ele é um bispo, Dom Ascona Hermoso, um bispo espanhol, que da prelazia da ilha de Marajó. E ele é um herói. É a pessoa que está ameaçada de morte porque denuncia a exploração sexual de crianças naquela região. Exploração sexual de crianças indígenas. Lá tem verdadeiros bordéis, zonas de meretrício especializadas em crianças indígenas. O Brasil é vendido em outros países como o lugar onde você vai para a Ilha de Marajó para você pagar um dinheiro e participar do leilão da virgindade de uma indiazinha de 8, 9 anos de idade. Eles botam lá, olha a Tainá, igual aquele filminho infantil, inclusive, e fazem ali. E Dom Ascona, por mexer com essas pessoas que tinham altos lucros com o turismo sexual de crianças, turismo sexual pedófilo, né? Sofreu várias ameaças de morte, mas continua lá trabalhando, passando vários dias lá. Eu participei das audiências públicas e gosto muito de ficar andando e conversando com as pessoas comuns e tal, e acabou lá o serviço, vesti uma bermuda, uma camiseta e fui conversar com as pessoas lá na pracinha lá, e ouvi uma coisa que me deixou revoltado, até voltei, fui embora, falei, tá bom já.
conversando sobre... Eu estava perguntando uma coisa que eu já sabia. Vocês sabem que aquela lenda do boto vem de abuso sexual intrafamiliar. Sabe a lenda do boto? Boto é o rapaz bonito que aparece nas festas, engravida as mocinhas virgens. Lá depois ele vira um boto, pula dentro do rio e vaza. Não existe boto nenhum, claro. Na verdade, inventaram essa historinha, essa lenda, para justificar, muitas vezes, o incesto, o abuso sexual intrafamiliar, gravidez de criança que não era explicada. Porque lá, e aí foi o que me disseram nesse momento, um sujeito me disse lá na praça, entre risada e brincadeira e conversa fiada, falou, aqui o pessoal fala que é o seguinte, quem planta bananeira colhe o primeiro cacho. Vocês entenderam de que ele está falando, né? Agora, a gente pensa, como eu disse, isso aí acontece lá na ilha de Marajó, longe da gente. Lembrem-se, não é não. Não é não. É no Brasil inteiro. Outra coisa que Dom Ascona denunciou, essas meninas aí, ó, chamadas meninas balseiras. Elas andam nessas canoinhas, ó, às vezes vai a menina com seu irmão, essa criança aqui, ó. Lá no norte, a principal estrada são os rios. E ficam centenas de barcos ancorados e essas meninas vão entre eles oferecendo prostituição de barco em barco, a troco de um pedaço de carne, a troco de uma garrafa PET de Guaraná, a troco de uma cesta básica, coisas assim. Muitas vezes com o apoio da família. Repito, aí vocês pensam, sei lá, é na ilha de Marajó, né? Belém? Né? Não, isso é no Nordeste ali, nas cidades turísticas do Nordeste. Isso é aqui nos postos de gasolina da nossa região. Isso é no entorno da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo. Isso é nas estradas e nos postos de gasolina das estradas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, especialmente em época de safra. Isso é nas praias do Rio. Sabe, gente? Isso é no centro de Belo Horizonte, do lado da rodoviária, perto do sobe e desce ali. Quem conhece Belo Horizonte sabe do que eu estou falando. É isso. É a mesma coisa. Não é longe da gente, não. Esse é só mais um exemplo. Cada lugar se adapta e todos eles têm, infelizmente, essa situação. E essa foi uma audiência pública que me traz, por um lado, péssimas recordações, por outro, uma boa lição. Esse sujeito aí, eu fiz questão de colocar a cara dele aí, assim. Foram a audiência pública realizada lá em Vitória, no Espírito Santo, ouvimos várias pessoas e se eu estiver demorando, viu, Carol, você pode me falar do horário. Porque acho que demorar um pouquinho mais. Mas deixa eu explicar para vocês. Eu vou pular umas partes aqui. Mas, gente, chegamos lá e ouvimos diversos casos. Mas esse aqui me marcou. Esse sujeito aí, ó, matou a filha dele, que tinha 2 anos e meio de idade. Tragédia, ponto. Muito pior do que isso. Desde que essa criança nasceu, ela sofreu abuso sexual dele. Bebê, ela sofreu. Com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 6 meses, 1 ano, ela sofreu abuso sexual. E 2 anos, e ele abusando dela. E a mãe? E a mãe? E a mãe? A mãe tinha muito medo que ela apanhava dele. A mãe dependia do dinheiro dele, sabe? A mãe tinha vergonha. A mãe tinha 1000 desculpas e nenhuma justificativa para não cuidar da filha. Sabe por quê? Porque não existe essa justificativa, não tem desculpa para isso. Para uma mãe ou para um pai que vê seu filho sofrendo e não toma providência. Morra, mas defenda o seu filho. Mas era isso que acontecia. E isso acontece. Isso acontece, todo lugar aí acontece. Tem um monte de gente aí que dá desculpa e não faz nada. E esse era mais um caso assim. E aí, o tempo foi passando, tinha vizinho que eu ouvia falar, fofocava, conversinha, mas ninguém chegava lá na polícia para falar, ninguém tomava uma providência. Um dia alguém resolveu tomar, graças a Deus, um herói lá, um corajoso, levou para o Conselho Tutelar, levou para o promotor de justiça, que requisitou o inquérito policial e foi feito, saiu a denúncia, pedido de prisão, saiu o pedido de prisão.
Pois bem, ele já tinha fugido, desaparecido no mundo. E a criança, por outro lado, tinha sido levada para uma entidade de abrigamento de crianças em situação de risco, um abrigo, né? Chegou lá, ela se chamava Stephanie, eu já posso falar o nome dela, eu até troquei o nome dela no meu livro, mas ela se chamava Stephanie. Stephanie chegou no abrigo e eu fui lá, muito tempo depois, e conversei com as pessoas que a receberam, e ela chegou muito magrinha, muito sofrida, muito machucada, muitas cicatrizes, e cabelinho quase não tinha, quase não falava, e muito traumatizada. Você ia encostar a mão nela assim, ela já encolhia, achando que já ia apanhar de novo, ou então ser abusado. Tadinha, chegou um caco. Ficou ali 3 meses. Os melhores 3 meses da vidinha dela de 2 anos e meio, porque ela engordou, ela começou a brincar, ela dormiu bem, ela comeu, o cabelinho cresceu, ela começou a falar, ela teve o mínimo que está lá garantido, muito bonito, como prioridade absoluta na Constituição. 3 meses só ela gozou desses grandes benesses, né? Grande coisa, o mínimo. E beleza, tranquilo, o cara tá fugido, ela tá lá bem no abrigo, mas chegou o Natal daquele ano, resolveram mandá-la passar o Natal com essa senhora que se diz mãe dela, né? E ela foi levada para lá, passar o Natal. No dia do Natal, esse criminoso voltou, e é isso que ele estava contando aí neste momento. Ele voltou para casa, novamente ele agiu como o bandido que era. Jamais chamarei de animal, jamais. O animal não merece isso de jeito nenhum. Mais uma vez ele estuprou a criança, a Stephanie. Dessa vez estuprou com tanta brutalidade, e eu não vou entrar em detalhes, que ele causou a morte dela. A morte ao romper órgãos internos. Não vou entrar em detalhes, até porque nós estamos transmitindo isso. E eu vou contar para vocês, eu vejo há 30 anos uma coisa que chama auto de corpo de delito, que muita gente aqui conhece, a doutora Priscila vê isso, o pessoal da polícia vê, advogado vê, é uma coisa horrível. Foto de crime, né? Tiro, facada, corte, foto de estupro também. E vi lá as fotos do corpinho da Stephanie depois desse agir. E eu confesso que das piores coisas que eu já vi na minha vida, e olha que eu vi. E naquela hora ali, fiquei tão revoltado. Deu vontade de falar assim, ó, não quero mais, cansei, vou cuidar da minha vida. Né? E eu fiquei pensando ali, gente, quem que era a culpa dela estar assim. E você sabe, porque eu já falei muitas vezes, de quem que é a culpa dela ter acontecido isso, né? É minha. E é dos senhores e das senhoras aqui. E é de todos nós. Porque nós fazemos parte da sociedade que aguenta, que suporta isso. Muitas vezes sem fazer nada, dando desculpa para não fazer. Porque desculpa está cheio. Gente para te criticar tem muita. Quero ver agir. E foi isso mesmo que eu pensei de mim mesmo, lá naquele momento, e a vontade de largar tudo e ir embora para casa passou. Eu falei, eu tenho que fazer aquilo que eu falei no começo, usar essa força para fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Porque eu acho que Deus não mostra as coisas para a gente à toa. Sabe? Se mostrou isso para mim e eu estou mostrando para vocês, é porque é para vocês fazerem alguma coisa. Cada um faz do seu alcance, cada um faz o que pode. Alguns têm mais poder, outros têm menos. Alguns têm mais alcance, outros têm menos. Você vai responder por aquilo que você pode. Mas a gente tem que fazer. Vocês já notaram que não existe um dia nacional contra o furto, contra o estelionato, contra o sei lá o quê? A gente tem um dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque criança e adolescente é prioridade. Criança e adolescente são prioridade absoluta. E porque esse tipo de crime aí é o pior que existe. Então, Maio Laranja, excelente, 18 de maio, ótimo. Mas isso tem que ser todo dia. Porque isso não acontece só em maio. Isso acontece todo dia. Eu me atrasei hoje para chegar aqui por causa de mais um acontecimento desses.
que chegou lá. E eu falei, vou me atrasar. Mas eu tenho que cumprir esse compromisso primeiro. Senão, o que eu vou fazer lá? Para vir aqui conversar com vocês. Né? Mas vamos seguir aqui, porque Stephanie tem tem milhões no nosso país. Milhões, todo dia, toda hora. Tá? E a gente precisa saber disso. Isso não é enrolação, não é exagero. É verdade, para quem quiser ver. E são muitos os casos, viu, gente? Não vai dar para falar todos por causa do tempo que você já me deu, e eu tenho umas outras coisas aqui que eu queria falar também. Então eu vou passar. Esse caso aqui também está no livro Poderosos Pedófilos, do prefeito lá de Coari, interior do Amazonas. Outro que era um prefeito que usava dinheiro do município. Gente, vocês já viram, com todo respeito a todos os prefeitos, mas já viram algum prefeito chegar e falar assim, nós estamos com muito dinheiro na prefeitura, está sobrando grana. Pode inventar a moda que vocês quiserem, que nós temos dinheiro para pagar. Já viram isso? Já? Pois é, lá tem. Pensa bem, uma cidade com 50 mil habitantes, maior renda per capita da região norte, porque lá tem petróleo e gás natural. Muito dinheiro. E esse dinheiro foi usado, inclusive, para satisfazer os desejos sexuais do prefeito lá. Esse aqui, ó, Adail Pinheiro, esse. Eu tirei essa foto, eu estava lá nessa audiência, lá no Senado, e eu tirei essa foto e fui embora, porque eu não estava aguentando mais ouvir esse safado dizer o seguinte, me reservo o direito de ficar calado, com 1000 provas que ele teve, mas depois ele foi, felizmente, ele foi condenado, saiu até no Fantástico aí, ó. E gravaram tudo, ele negociando as meninas. Carol, se você quiser, tira a foto à vontade, mas eu vou deixar tudo aí, tá? São vários casos. Esse aí foi o caso do interior do Piauí, e um monte de casos em Minas Gerais, nosso estado, inclusive cidades próximas aqui. Mas eu tenho que falar um pouquinho da internet. Internet é uma coisa maravilhosa, coisa boa demais. Melhor meio de comunicação que jamais inventaram, sem dúvida. Ela permite 1000 coisas. Ontem eu consegui fazer audiência em 2 comarcas, mesmo graças à internet. A gente se ampliou. Nem sei o tanto de vantagem que tem a internet. Ela é muito mais boa do que ruim, mas é ruim também, porque ela é um instrumento. E todo instrumento pode ser usado para o bem ou para o mal. A gente tem que ficar atento para que os nossos filhos usem a internet, sim. Não adianta proibir criança de usar a internet. Tem que usar. Faz parte da vida. Não existe mais, gente, esse negócio de vida virtual e vida real, sei lá. É tudo vida. A internet é a nossa vida, sim. Faz parte dela, né? Então, nós temos que usar e educar as crianças para usá-la com segurança, com ética, direito. E também vigiar. Essas frases foram ditas lá naquela época lá que eu falei para vocês, 2008, do Congresso Internacional lá no Rio, mas estão muito atuais até hoje, porque elas tratam de criança, né? E aí tem um monte aí de redes sociais, tem umas que já não existem mais, mas eu lembro. Quem lembra aí do Orkut? Né? Lembra, né, Carol? Pois é. Eu também, era legal, era bom. Acabou em 2013. Mas o Orkut, lá na época da CPI, que durou até 2010, ainda era um dos maiores difusores de pornografia infantil do Brasil. E todas as outras redes sociais, até as mais importantes, continuam sendo meios usados para muita coisa boa, mas também para um monte de crimes aí de ódio, de estelionato, de assédio, e também para assédio de crianças, assédio malicioso, assédio visando prostituição, visando abuso e pornografia infantil. Olha, essas fotos, eu não vou mostrar pornografia infantil não, gente, claro que não, é crime, né? Essas fotos não tem nada de pornografia, mas elas foram encontradas na primeira operação realizada no Brasil na internet contra a pornografia infantil. Ela foi realizada logo depois da promulgação da lei da pornografia infantil. A Polícia Federal realizou a operação chamada
turco. Sabe por que ela chamava turco? Que é um anagrama da palavra Orkut. E ela foi realizada no Orkut. E colheram um monte de perfis do Orkut, que era, então, o maior difusor de pornografia infantil, trouxeram para a gente examinar. Lá na CPI, examinamos. E essas fotos estavam lá no meio de pornografia pesadíssima. Por quê? Porque as pessoas que vendem, elas valorizam o produto enchendo linguiça com essas fotos que não são, a princípio, pornográficas, mas são usadas pelos exploradores de crianças e adolescentes. E essas fotos são furtadas da gente. Aí vem umas fotos um pouco mais... Não são ainda, não configuram ainda pornografia, mas com certeza são fotos, no mínimo, deselegantes. Né? Por que eu estou falando isso? Porque daí para frente não dá para mostrar mais o tipo de foto que tinha. Porque aí, daí para frente, eram crianças, bebês, coisas horríveis, estuprados, torturados. Coisas horríveis de se ver, eu não vou, até de descrever é horrível. Mas a gente, às vezes, sem querer, tem que tomar cuidado para não contribuir para isso, porque sem querer você coloca uma foto que pode ser aproveitada por um criminoso pedófilo. Às vezes uma criança, desavisadamente, coloca uma foto dela própria na internet, no Instagram, no Facebook, né? Uma menina que está naquela época que ela ainda é criança, mas ela quer provar para o mundo que ela está se tornando uma mulher. Normal isso, né? Então ela vai lá e coloca uma foto dela, inocente para ela, mas que é aproveitada. E daí vem uma parte da pornografia infantil e outra parte vem mesmo de produção. Pessoas que usam crianças raptadas, crianças drogadas, para produzir pornografia infantil. E aí fazem sites como esse. Esse já foi fechado há muito tempo, mas era um site especializado na venda de fotos de ninfetas, lolitas, ou como o pessoal gosta de chamar mais atualmente, novinhas. Meninas de até 11 anos de idade, entre 9 e 11. Esse outro site aqui, ó, especializado em crianças. Está tarjado, mas mesmo assim são imagens que chocam muito. E eu peguei só um detalhe, esse site é enorme. E cada foto dessas aí corresponde a um link que leva para centenas de outras fotos, gente, temáticas, com temas pedófilos. Por exemplo, Lollipop Girls. Lollipop é pirulito, né? São crianças, meninas sendo estupradas com pirulitos. Teach Me School. São representações como se um professor estivesse estuprando as alunas ou a professora estuprando o aluno criança. E por aí vai. Milhares dessas fotos. Tem gente que ganha milhões com isso. Nós vimos isso de perto. Durante a CPI, fizemos 15 dias de curso num lugar chamado Innocent Mars, que fica em Washington, no FBI. E eles nos mostraram essa situação lá. Gente, o mercado de pornografia infantil é milionário. E a gente tem que ficar esperto para que os nossos filhos não caiam nesse mercado. Sabe por quê? Acontece todo dia, vocês sabem disso. Um garoto vira... Vou dar um exemplo verdadeiro aqui. Aconteceu. O rapaz virou, mandou para umas 20, 30 meninas o mesmo textinho. Você é muito gata, você é linda, você é isso, é aquilo, outro. Eu quero uma foto sua nude. E mandou uma dele. E era um rapaz de 20 e poucos anos, bem apessoado e tal. Pá, mandou para um monte de menininha. Muitas menores de idade. Dessas 30, 40 que ele mandou, 2 responderam. Só 2, mas bastava uma, né? Mas 2 responderam. Uma mandou uma foto nua da cintura para cima, 12 anos de idade. A outra, de 11 anos de idade, pegou um celular, botou o pé assim em cima do bidê do banheiro da casa dela e tirou fotos assim ginecológicas. Fotos e filmes e tal, mandou tudo para ele. Pergunta o que ele fez com essas fotos. Achou legal e guardou? Não, ele difundiu aí para todo lado. Onde estão essas fotos hoje? Estão nesses sites aí. Inclusive estão, com certeza, no maior de todos, que é aquele que fica na Deep Web, que daqui a pouco eu mostro. Mas os pais ficaram desesperados com aquela situação. Toda hora aparecia a foto das filhas, principalmente dessa segunda. Toda hora aparecia foto e gozação, e começou a vir foto do Rio Grande do Sul e do Nordeste, de sei lá de mais onde.
O cara foi processado, foi condenado, mas as fotos continuam rodando aí. Não tem jeito. É impossível tirar. Isso é difícil de acontecer? Quem aí nunca ouviu falar de um caso parecido? E essas fotos muitas vezes acabam também nesses sites. Ainda tem coisas como essa aí, ó. Pessoas que alugam os próprios filhos para a produção de pornografia infantil. Tem até o manual dos pedófilos, que já foi traduzido para o português e encontrado no Brasil. Né? Tem aí, eu não vou mostrar essas, são piadas de mau gosto sobre estupro de criança. Tem isso aqui, gente, que é um cara de pau lá do Rio, Priscila, que estava dando receita de como estuprar garotinhas, e ele foi tão cara de pau no fórum dele, ele tinha um fórum na internet de criminosos pedófilos, né, que ele ficava ensinando como assediar crianças. Né? Ele até publicou fotos da criança que era a próxima vítima pretendida por ele. Ele não realizou isso, ele foi pego antes. Mas imagine quantos tem por aí. São criminosos pedófilos. Isso aí, gente, alguém conhece essa figurinha? A gente precisa saber que ela existe. É o pedobir, é o ursinho pedófilo. Por incrível que pareça, ele é uma propaganda pró-pornografia infantil. Ele sempre está ligado a personagens do mundo infantil e sempre num contexto sexual, com uma piadinha de mau gosto, com alguma coisa errada. Ele é vendido na internet, tem até roupa para pedófilos se fantasiarem de pedobir antes de estuprar mais uma criança. Tem códigos dos pedófilos, nós vamos ver muito mais. Isso aí é uma imagem que simboliza o assédio malicioso, ou grooming. São pessoas que usam a internet, o telefone, para assediar crianças. Olha só, esse é um caso mais ou menos recente, em que um sujeito criou um perfil falso só para assediar meninos. E o negócio é simples. Ele oferece um brinquedo, um jogo, fotos. Aqui ele está oferecendo pornografia em troca de... Ele mandou uma amostra ali em cima, que eu cortei, né? E depois embaixo ele oferece vídeos sem emojis, que ele colocou na amostra algumas partes tapadas, né? Só se você mandar o vídeo, eu te mando o vídeo se você me mandar uma foto sua, pelado, que ele queria foto dos meninos nus. E isso é toda hora. Isso aí foi um estudo que foi feito, e essas são as principais etapas que, via de regra, passa um criminoso desse quando está assediando uma criança ou adolescente. Ele, por incrível que pareça, aqueles caras que assediam de uma forma grosseira inicialmente não são os piores, porque eles já mostram a que vieram. Eles já chegam lá dizendo, ó, sou safado mesmo, sou vagabundo e tal. Aí a pessoa sai. Mas tem aqueles piores que chegam de boa, falando de Deus, falando de família, conversinha fiada, criam uma amizade, depois começam devagarzinho a falar de amor, namoro, sexo, pede foto, marca encontro, diz que tem a mesma idade da criança, diz que vai ser modelo, e aí eles praticam abuso sexual. Isso é o que se chama grooming, assédio malicioso. E a simples... isso aqui é a Deep Web, gente. É uma parte da internet que é muito usada pelos criminosos porque ela é de difícil acesso. Precisam uns programas especiais, sabe? Ela é mal indexada, ela é mais feia, mas ela tem uma coisa que a internet de superfície, via de regra, não tem, que é privacidade. Privacidade na Deep Web é maior. Então, os criminosos muitas vezes usam para... venda de droga, venda de arma, e também é lá que tem o maior site de pornografia infantil já descoberto, que é esse aqui, ó, Onion Pedo Video Archive. Milhões, literalmente, de fotos e filmes de tudo quanto é tipo de atrocidade com criança. Já foi muitas vezes fechado e muitas vezes foi reaberto. E, via de regra, as fotos que aparecem aí, que são perdidas, tipo aquelas que eu falei, acabam em lugares como esse. Né? Tem seções especializadas, veja bem, essa seção aqui especializada, vocês estão vendo, né?
em bebês. E aqui tem um monte de providências para a gente tomar em relação aos filhos, mas eu vou resumir. Para a gente ajudar a proteger os nossos filhos na internet, precisa de duas coisas: educação e supervisão. Educação é ensinar a não fazer coisa errada, seja fora ou dentro da internet. Aqueles velhos conselhos de olha com quem você anda, não fale com estranhos, etc, etc, que as avós da gente já falavam. Isso tudo vale para a internet. Agora, a outra parte é vigilância. Pai e mãe têm não só direito, mas dever de fiscalizar os aparelhos dos filhos. O telefone celular do filho até 18 anos de idade pode e deve ser olhado pelos pais. O pai tem que chegar lá, desbloquear, não pode ter senha para pai e mãe, não. Tem que pegar e olhar tudo, olhar o telefone, olhar o tablet, o computador, olhar a plataforma de jogos, com quem está falando, o que está fazendo, o que está baixando e deixando de baixar. Isso faz parte do poder familiar, que antigamente a gente chamava de pátrio poder, que muito mais do que poder é dever dos pais em relação aos filhos. Então, pai e mãe tem que chegar lá e olhar mesmo. E aí vai chegar um adolescente atrevido, como sempre, normal. A gente é assim também, todo mundo. Vai falar assim, e a minha privacidade? Privacidade vem depois da segurança, depois do direito, dever, direito dos pais de fiscalizar, de olhar e de tomar conta e proteger os próprios filhos. Então, fica o recado para os pais aqui. Olhem sim, olhem de perto. Até 18 anos de idade você tem todo o direito, mais do que isso, tem o dever, para evitar, muitas vezes, casos como aquele caso que eu mostrei para vocês do cara assediando ali os meninos, foi descoberto graças a um pai responsável, um pai que estava fiscalizando o uso que o filho fazia da internet. Gente, eu queria falar sobre a palavra pedofilia. Porque muitas vezes, você já deve ter ouvido falar, o pessoal confunde um pouco parafilia com crime. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já ouvi muita gente, já tive debates longos por isso. Pedofilia não é crime. Absurdo falar isso. Não tem a palavra pedofilia no Código Penal. Não tem mesmo. Só que a palavra pedofilia significa, ao pé da letra, afinidade com crianças. Criança, filia, afinidade, amor, gostar. Então, gostar de criança, é isso que significa. Essa palavra, formada por partes gregas, ela é usada em dois contextos diferentes, com significados diferentes. Olha só, tem o contexto clínico e o contexto jurídico. O contexto clínico, vamos dizer ali, da medicina, da psiquiatria, da psicologia. Pedofilia ou pedossexualidade ou pederose é o nome que se dá a uma das dezenas de parafilias que existem por aí. O que é uma parafilia? Parafilia é uma tara sexual, para dizer de uma forma bem coloquial, já a entender. Né? É uma característica, não é uma doença, é um gosto. Por exemplo, zoofilia, atração sexual por animais. Necrofilia, atração sexual por cadáveres. Síndrome de Pigmalião, atração sexual por estátuas. No filme 50 Tons de Cinza, nós vimos sadismo e masoquismo, e os dois juntos, sadomasoquismo. Sadismo, você gostar de causar dor para ter prazer sexual. Masoquismo, você gostar de sentir dor para ter prazer sexual. Todas essas são parafilias. São... Até a palavra grega, parafilia, é um prazer ao lado, né? Então, é uma preferência sexual não ortodoxa. É isso que é a pedofilia também. A pedofilia, ou pederose, ou pedossexualidade, é uma parafilia. Pessoa que é portadora dessa parafilia, ela tem atração sexual por crianças, às vezes bebês, às vezes crianças mais ou menos 6, 8 anos de idade. Às vezes gosta de uma criança que está quase na puberdade, tem até um nome específico para isso, chama efebofilia, né?
E o cara ou a mulher, que tem muita mulher também, que é portador de parafilia, é por si simplesmente criminoso? Não necessariamente. Se ele tem vontade de estuprar uma criança, ele fica com, desculpa o termo aí, gente, tesão numa criança. Mas ele sabe que aquilo é errado. Pô, ele fala assim, não, eu sei, eu senti alguma coisa, mas eu sei que isso é errado. Eu não sou bicho, não. Eu não vou fazer nada. Vou ficar com isso dentro da minha cabeça. Alguns até sofrem, uns procuram tratamento psicológico para se viver com isso e se dão bem. E passa também, assim, ou não sei. Isso é uma questão que foge do meu conhecimento. É da área clínica. Agora, quando uma pessoa que tem atração sexual por uma criança, sabendo que isso é errado e sabe, não tem nada que impeça de saber, resolve satisfazer esse desejo e estuprar uma criança, aí ele passa a ser um pedófilo criminoso. Porque além de pedófilo, ele também praticou um crime. Entenderam? Então o pedófilo por si só, ou pedossexual, ou portador de pederose, não é necessariamente criminoso, mas tem atração sexual por criança. Essa é uma definição da medicina, vamos colocá-la aqui desse lado. Vamos falar de outra definição. Tá, aqui, ó. Definição da parte jurídica ali. Aí não é pedofilia, é crimes de pedofilia, no plural, porque são vários. Uma vez me perguntaram assim, mas onde que estão esses crimes se não tem a palavra pedofilia no Código Penal? Falei, estão no Código Penal, sim. E estão no Estatuto da Criança e Adolescente. Estão lá no Código Penal, na parte que fala dos crimes contra a dignidade sexual, quando praticados contra criança e adolescente. São chamados, no seu conjunto, dentro da doutrina e também do saber do público, de crimes de pedofilia. Eles são todos os crimes de natureza sexual quando tem como vítima a criança ou adolescente. Estão no Código Penal e estão também no Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte que trata dos crimes de pornografia infantil e de assédio malicioso. Então, não existe um crime de pedofilia, tem um conjunto de delitos sexuais com vítima criança ou adolescente, que por isso são chamados de crimes de pedofilia. Por isso que quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós não estamos falando todos contra a pederose ou a pedossexualidade. Estamos falando todos contra os crimes de pedofilia. Estamos falando assim, todos contra o abuso sexual, exploração sexual, pornografia infantil, prostituição infanto-juvenil, estupro de vulnerável, tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, etc, etc, etc. São dezenas. Gastei um capítulo bem grande do meu livro para falar sobre cada um deles. Viu, gente? Só para fazer essa diferenciação, embora o mais importante não seja isso. Todo mundo sabe do que eu estou falando desde o começo aqui, né? E eu estou falando de crimes de pedofilia. Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Né? Eu vou passar umas partes aqui mais rápido, porque são partes mais técnicas e eu sei que meu tempo já estourou mais de uma vez, né, Carol? Então eu vou passar aqui para a parte que eu acho mais importante, que a gente não pode deixar de falar. Estou pulando alguma... isso aqui é importante. Gente, eu já falei um pouco sobre isso. Existe uma coisa que se chama ativismo pedófilo, que muita gente sequer ouviu falar. A NAMBLA é a maior entidade de ativismo pedófilo. Significa North America Men and Boy Love Association. A NAMBLA funciona ostensivamente, tem sua sede nos Estados Unidos. Ela prega a legalização do sexo com crianças. Ela tem revistas, ela tem sites, ela tem encontros, ela tem camisa. Quem já assistiu um desenho chamado South Park já viu uma coisa que fizeram lá, uma referência à NAMBLA. E ela é ostensiva, ela funciona abertamente. Tem sede, assim. Você pode mandar uma carta para a NAMBLA. E não é a única, tem muitas outras. A segunda mais famosa chama Artgin, surgiu na Holanda em homenagem a uma pessoa. Tem uma chamada René de Guyon, surgiu na França, de lá foi expulsa, se
firmou nos Estados Unidos. Tem uma que tem aqui, a Martin tem esse lema ali, ó, sex before 8 or else it's too late. Significa sexo até os 8 anos de idade, depois já é tarde demais. Essas pessoas que participam dessas associações, elas querem a legalização do sexo com crianças. Elas usam, inclusive, símbolos próprios para se identificar. Triângulo é menino, coração é menina. Mostra a preferência, é sempre um maior envolvendo um menor. E quanto mais fina a linha que forma o desenho, menor a idade de preferência desse criminoso pedófilo ou desse ativista pedófilo, como eles querem ser chamados, né? Eles se classificam, inclusive, conforme a preferência, né? Tem aqueles que gostam só de meninos, boy lovers, só de meninas, child lovers querem ter amantes, crianças, né? Baby lovers ou baby showers gostam de sexo com bebês, e nessa categoria se enquadram muitas mulheres. Eu já tive aqui na cidade de Divinópolis pelo menos 2 casos famosos de baby showers, mulheres que abusavam de bebês durante o banho. PHTC é aqueles que misturam o sexo com crianças, com a tortura, com a violência, com questões de sadismo e masoquismo. Os efebófilos, eu já falei, são aqueles que gostam geralmente de meninos semipúberes. E por aí vai, gente. É muito importante a gente falar sobre como reconhecer uma criança que pode estar sofrendo abuso sexual. Porque eu já disse mais cedo, elas não falam. Não falam porque não entendem, porque têm medo, porque têm vergonha. Mas elas demonstram sempre. Às vezes, o mais fácil da gente perceber são os sinais físicos. Aqui são só uns exemplos, né? Tem exemplos muito trágicos. Isso aqui, uma criança que o dentista descobriu determinadas malformações causadas por abuso sexual na boca da criança, né? Um exemplo simples: se você chega uma criança, porque gente, indícios não quer dizer que aconteceu, quer dizer que a gente tem que investigar, quer dizer que pode ter acontecido, então você tem a obrigação de saber certo. Chega uma criança machucada na área genital, chega uma criança com um ferimento numa parte genital. Aquilo tem que ser extremamente bem esclarecido e explicado. Não serve qualquer desculpa, tipo, eu caí ali, caiu ali. Não, caiu que horas, como, aonde, em cima de quê? O que aconteceu? Deixa eu examinar. Vamos olhar o negócio direito. A gente tem que olhar os sinais físicos com muito... Tem alguns sinais físicos que, claro, são evidentes, né? E aqui estão só alguns exemplos. Sinais comportamentais. São geralmente comportamentos característicos do trauma. O mais característico de abuso sexual é o comportamento sexualizado precoce. Um caso que eu tive hoje, estava bem clara essa situação aqui. A criança estava com compulsão alimentar, ela estava sem querer, querendo de várias formas, através de roupa, de automutilação, de não tomar banho, se tornar desagradável para o criminoso, para que ela não fosse mais, que ela não apetecesse mais. Então, ela tinha isso. Ela também apresentou comportamento sexualizado, comportamento erotizado, completamente incompatível com a idade dela. Então, está em investigação, porque existe uma possibilidade muito grande de que ela tenha sido vítima de abuso sexual. A gente tem que estar de olho nisso. Às vezes, as crianças demonstram isso através de desenhos e brincadeiras. Eu vou mostrar alguns desenhos que eu fui juntando ao longo do tempo aqui, todos eles feitos por crianças que sofreram abuso sexual. E às vezes a gente não entende bem, e outros são bem claros,
Né? Esse aqui, por exemplo, a criança desenhou o abusador como um monstro, que era assim que ela o enxergava. Nesse outro aqui, a criança desenhou todo mundo com o olho bem arregalado e os braços em formato de pênis. Nesse aqui, ela desenhou o abusador o mais distante possível. Nesse aqui, ela se desenhou deitada e o abusador chegando, e já começa uma outra característica comum aqui, que é o detalhamento de órgão sexual, principalmente masculino, que acontece, evidentemente, nessas outras imagens aqui. Às vezes a imagem também é mais... Ih, acho que acabou aqui. Às vezes a imagem é mais sutil, ou às vezes ela é mais evidente. Aquela imagem do canto eu acho interessantíssima, porque se a gente pudesse aumentar, vocês iam ver que o zíper da calça está muito detalhado. E o que isso tem a ver com abuso sexual? Porque a criança ficava impressionada com aquele barulhinho do zíper, porque quando ela o ouvia, ela estava sabendo que estava prestes a sofrer uma agressão sexual. Então ela tentou colocar isso num desenho. O outro se desenhou não presente, se desenhou refletido no espelho, como se quisesse se tirar de lá. E às vezes a gente não entende o desenho, né? Mas um psicólogo tem mais possibilidade de entender, e às vezes as crianças nos ajudam a entender isso também. Né? Outros desenhos são até bem grotescos, né? Mas, bem, é uma forma de se mostrar. E agora já estou caminhando para o final mesmo, viu, Carol? Porque eu cortei essa parte de legislação, não vou ficar falando sobre isso hoje aqui. Só dizer para vocês que recentemente nós tivemos 4 leis que foram muito... Recentemente nem tanto, né? Mas tivemos essas 4 leis que foram muito importantes para o combate aos crimes de pedofilia. A lei da pornografia infantil, claro, essa que eu já falei várias vezes aí, veio da CPI da pedofilia. A lei da dignidade sexual, que modificou o Código Penal na parte que antes chamava-se crimes contra os costumes, depois passou a se chamar crimes contra a dignidade sexual. Até interessante saber, o Código Penal foi escrito nos anos 30, na década de 30. Foi promulgado em janeiro de 1940. Então, ainda estava, até pouco tempo, aqui, até 7 de agosto de 2009, relativamente pouco tempo, ainda constava lá os crimes sexuais como crimes contra os costumes. Porque no vocabulário da década de 30, a gente falava dos bons costumes, né, da moral e dos bons costumes, da tradicional família. Isso era o que se pensava lá na década de 30. Aí atualizaram isso desde o nome, chama crimes contra a dignidade sexual, que é mais adequado. Diz respeito à dignidade da pessoa humana, dentre todas as suas facetas, a dignidade sexual. E aí trata ali, tem um monte de modificações muito, muito importantes, muito boas, mas não vai ser o dia que nós vamos falar disso, não. Né? A Lei Joana Maranhão, que tratou da prescrição nos crimes de pedofilia, e essa lei que criou mais alguns tipos de crimes de natureza sexual. Né? Eu vou mostrar só algumas imagens aqui, gente, para mostrar para vocês, assim, desde que começou a campanha Todos contra a Pedofilia, a gente tem um monte de participação legal de gente famosa e gente que também não é famosa e tanto faz. O importante é a gente se participar, porque todo mundo se manifestando é muito importante. Eu vou passar rápido aqui, ó. Tem alguns encontros lá em outros estados, muitas palestras por aí, né? Assim, desde lugares grandes até aldeia de índio, desde o Rio Grande do Sul até o Acre. Tem um monte de artista que espontaneamente cedeu a imagem para participar. Aí outro dia um amigo meu perguntou assim, por que você tem que aparecer em tudo quanto é foto? Eu falei, não em todas, eu apareço naquelas que a gente não tem uma autorização por escrito, porque a foto é minha também. Então, e para que serve esse pessoal aí, tanto famoso quanto não famoso, participando, vestindo camisa e se manifestando aí? Serve para chamar a atenção para o assunto. E isso é muito importante.
Uma pergunta que sempre me fazem é: como é que é o perfil do criminoso pedófilo? Eu não sei responder, porque eu acho que pode ser qualquer pessoa. Não tem, está escrito na testa, não. Pode ser, já falei, rico, pobre, velho, novo, homem, mulher. O que eu sei, com certeza, e posso afirmar, é que todo criminoso dessa natureza é covarde e não tem escrúpulo. E essa covardia tem que ser usada contra ele. Por isso que ele gosta de estar com uma criança, para se sentir poderoso em todos os sentidos, para sentir que é o maioral ali, para falar que aqui eu sou o máximo desse fraco que é isso. Então, é importante que a gente, todo dia, mande um recado para ele. E é por isso que tem um monte de gente se manifestando, por isso que tem o 18 de maio, por isso que tem o Maio Laranja, por isso que tem essa camiseta, por isso que tem a camiseta branquinha com a florzinha amarela. Faça bonito. Por quê? Por isso que tem essa caneca tão legal que ficou aqui, para a gente mandar esse recado, o recado que nós sabemos o que é isso, que nós estamos ligados, nós estamos de olho, nós estamos cuidando das nossas crianças, que elas não estão negligenciadas, que os nossos filhos, nossos alunos, nossos vizinhos, eles estão sob a nossa proteção integral, como está na lei. Então, não mexa, porque se você mexer, nós vamos agir, nós vamos denunciar, nós vamos fazer o que for necessário para defender as nossas crianças. É esse o recado. É um recado de prevenção. Porque é muito melhor do que prender qualquer criminoso, e isso a gente adora, né? Prender o criminoso. Claro, nós somos promotor, né, Priscila? A gente vive é disso mesmo. Agora, muito melhor é não acontecer. E quando a gente dá esse recado, não tem estatística que vai mostrar o tanto de bem que a gente pode fazer. Com uma caminhada, com a blitz, com uma fotinha lá no Instagram, que seja, você está dando esse recado. A gente precisa dar esse recado todo dia. Viu, gente? É para isso que serve o movimento Todos contra a Pedofilia. Tem uma cartilha, todo mundo pode baixar essa cartilha na internet. Eu mandei para a Carol, você pode mandar para todo mundo. Quem quiser reproduzir, pode. Faz da Câmara. Tem algumas câmaras aí que fizeram isso, sabe? Aí imprime, distribui para as pessoas. Ou não precisa imprimir para não gastar. Manda em PDF para quem puder, né? Que são ali umas dicas. Não tem tudo também não, mas tem algumas reflexões ali que podem ser muito úteis, né? Tem outras aí até muito melhores. Eu vou mandar mais umas para você, né? E há 13 anos a gente vem aí participando desse movimento Todos contra a Pedofilia, cujo objetivo é esse. 18 de maio, já foi dito aqui hoje, é por causa dessa menininha aí, gente, que escolheram a data 18 de maio. Foi o dia que encontraram o corpo dela. A data aqui que está errada, que foi 74, não 77. Né? E esse é o meu livro, e eu queria, só para encerrar, dizer isso. Eu sinto muito, mas a partir desse momento, todo mundo aqui que prestou atenção, e eu vi nos olhos de vocês, que vocês ouviram, tem uma responsabilidade muito maior de combater e prevenir crimes de abuso e de exploração sexual. Porque agora vocês estão dividindo comigo, e por isso eu agradeço, esse monte de coisas que a gente vai juntando ao longo dos anos, e que Deus está mostrando para vocês por intermédio dessas imagens de mim, da Carol e de vocês mesmos. Está mostrando isso, não é para pegar e guardar no bolso, não. É para pegar e fazer alguma coisa de fato, todo dia. A partir de então, nós temos juntos essa responsabilidade, que eu fico muito feliz em dividir com vocês. Lembrar todo dia que crianças e adolescentes são, de fato, prioridade absoluta, e a gente tem que protegê-los. É nosso dever, viu? Obrigado por vocês me escutarem. Desculpe a demora do tempo aí, viu? Muito bom estar aqui hoje.